anotar aquilo ali que você fez agora? Ó, Ah, já. só que eu não consigo voltar a anotação. Na hora que eu mudo, ele fecha. Você pode só repetir lá? É em radiano, né? Então, o φ é igual a, né? É o ângulo de torção. Ele é dado por essa equação aqui, ele é dado na resposta lá em radianos. Então, Uhum. para a gente transformar de radianos para graus, então tem lá uma relação. 2πr, né? 2π rad, π rad vale 360 graus. Ou pode colocar lá que π radianos, né? É igual a 180 graus. Seria a metade da esfera, né? Da Beleza. circunferência. Obrigada, professor. Entendi. Tá. Então, eu vi aqui que eu esqueci de colocar nos slides as equações do momento polar de inércia. Então, o J, né? Então, vocês podem ver que nessa equação aqui, ó, a gente tem novamente o J. Então, o J também é bom vocês anotarem aí, porque sempre. Então, é lá, ó. Deixa eu só escrever inteiro aqui. Então, é o momento. E o G lá é o módulo de elasticidade da seção transversal lá, que é o análogo ao módulo de elasticidade lá, o E, que a gente viu quando tratamos a respeito de tensões normais. Posso mudar? Então, assenta aí. Inércia. Então, como eu esqueci de colocar as equações do momento polar de inércia, então, basicamente a gente vai trabalhar com seções circulares, né? Então, seria lá uma barra de seção circular, onde o nosso raio, então essa distância aqui, a gente indica por C. Então, isso aqui seria o C. Tá. Então, o primeiro caso seria esse daqui, então uma barra, né, que tem uma seção que não é vazada, né? Então, uma seção cheia. Então, aqui, então, tudo seria material, né? Então não tem nada, não tem nenhum buraco. Então, nesse caso aqui, eu vou anotar para vocês aqui. Então, momento polar de inércia de uma seção como que a gente pode pôr uma seção cheia? Quer dizer que ela não tem um buraco com essa seção cheia. Então, J igual a I C a quarta sobre 2. Então, ó, imaginando aqui, a gente vai fazer esse cálculo, né, colocando o raio aqui em metros, né? Então, o C, anotem lá, ó, C é o raio, ele é dado em metros.
portanto, o J, ele vai ser dado em quê? Metros, ó. Vejam que a gente vai elevar também circular, mas que apresenta lá um determinado furo, ou uma seção que é vazada, né? Então, como a gente viu na anotação do livro, ele usa lá o C1 e o C2, né? Então, o C1 seria esse primeiro raio aqui, ó. Então, do buraco, né? E o C2 seria até o final lá. Então, aqui o meu C2, aqui o meu C1. Então, vamos escrever aqui, ó, momento polar de inércia de uma seção vazada é pegou o momento da seção inteira e descontou o momento do buraco. Então, a gente pode representar essa equação aqui dessa maneira aqui, ó. I sobre 2, C2 a quarta, menos C1 a quarta. Então, essa é a forma mais comum que se encontra nos livros aí. Mas ela vem disso daqui. Basicamente, a gente desconta, né, o momento polar do buraco. Em relação à unidade lá, a unidade vai ser a mesma, né? Então, ó, continua sendo o momento polar, aí unidades à quarta, né? Então, a mesma unidade, metros à quarta. Então, vou colocar aqui, ó, só para vocês não esquecerem, unidade aí, metros à quarta também. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Não? Beleza. Então, agora, a gente vai resolver alguns exercícios, né? Só para mostrar aí como aplicar as equações, né? Para vocês pegarem um pouco de aí com as variáveis, né? O que significa cada uma das letras aí nas fórmulas. Então, a gente vai resolver este exercício aqui primeiro. Ó. Vamos lá.
considerando um eixo cilíndrico de raio igual a 22 milímetros, então ele está contando para a gente que temos, né, um eixo cilíndrico Oxe, é fácil usar esse negócio para desenhar aqui. Nossa, vocês vão ter que usar a imaginação, mas esse é um eixo cilíndrico lá, e ele está fixo aqui, ó. Então, um eixo cilíndrico de raio igual a 22 milímetros. Então, ele está contando para a gente que o raio aqui é 22 milímetros. Então, determine a tensão de cisalhamento máxima provocada por um torque de intensidade T igual a 1,5 kN. E vocês já copiaram, né, as formas. Vou colocar um pouquinho por cima aqui. Deixar assim. Ó, então, exercício 1. Então, o nosso raio, lembrando que o raio a gente indica por C. Então, raio, 22 milímetros, jogando para metros, multiplicamos por 10 a menos 3 metros. Determine a tensão de cisalhamento máxima. Então, tensão de cisalhamento máximo. Vamos voltar lá nas nossas equações. Ó, aqui seria a tensão de cisalhamento máximo? Não, né? Então, isso daqui é a deformação por cisalhamento. Tensão de cisalhamento máxima, a gente tem aqui, ó. Então, o que eu quero saber? O tal máximo. Então, é isso que ele pede na letra A. E ele passa também, ó, que o torque ali é de 1,5 kN vezes metro. Vamos mudar. Tá. Então, torque 1,5 kN. Então, essa primeira equação aqui, ó, pessoal, essa primeira que eu achei aqui, então ela traz o G. Então, a gente não tem o G lá entre as variáveis que foram dadas para a gente, então, no nosso exercício. Então, não é esta primeira equação que a gente vai usar. Ó, essa outra equação aqui, então, o torque a gente tem, o valor do C a gente tem, e o valor do J a gente não tem, mas precisa somente do valor de C para calcular, então é possível de calcular o J, né, na equação dele. Então, essa aqui vai ser a equação que a gente vai usar para o desenvolvimento do exercício lá. Então, a gente tem lá tal máximo, então, tensão de cisalhamento máximo é dada pelo torque vezes o raio dividido pelo valor do J. Então, J, momento polar de inércia. Lembrando aqui, né, voltando ali um pouquinho, ó, J, π, C² sobre 2. Então, o J, ele é dado aqui por π vezes raio à quarta dividido por 2. Beleza. Então, o J a gente tem como calcular. Só calcular o J e colocar aqui. Ou a gente pode jogar essa parte aqui embaixo e juntar tudo numa mesma equação e fazer a substituição, né, na equação somente uma vez. Então,
eu vou fazer isso aí porque eu acho mais fácil. Então, aqui, combinando as duas equações. Então, o que eu falei que ia fazer? Jogar o J, né? Então, essa equação do J substitui aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. K máximo é igual. Ó, então, o torque vai permanecer aqui. Como eu vou colocar o 2 aqui embaixo, a gente passa multiplicando ele para cima aqui, ó. Então, vai jogar um 2, vai aparecer um 2 dessa parte aqui, ó. 2 sobre t. Aí, esse c, ele vai simplificar com c aqui de baixo, né? Vai surgir dessa equação aqui. Então, o π vai permanecer aqui. O c vai simplificar com o c de cima, vai sobrar um c ao cubo. Então, seria mais ou menos isso aí que a gente teria da equação, né, resultante da associação dessas duas iniciais aqui. Então, associamos essas duas, chegamos nessa equação aqui. Bom, então, a gente tem o valor do torque, a gente tem o valor do raio, basicamente é só a gente substituir na equação. Então, vai ficar 2 vezes 1,5 vezes 10 a terceira, divididos por π, vezes, né? Aí, o raio, lá, 22 vezes 10 a menos 3, isso elevado ao cubo. Então, fazendo essa continha ali, a gente vai chegar, então, no valor da tensão desse cisalhamento máximo. Ó, vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver aí. Alguém conseguiu fazer? Ele deve dar isso aqui, 39,7 MPa. Tá. Então, esse seria o valor da resposta da letra A. Então, essa seria a tensão de cisalhamento máxima. Então, imaginando o corte de seção ali da nossa barra, né, do nosso eixo ali. A gente teria uma seção circular. Então, é uma seção homogênea, né, sem buraco. Então, a distribuição de tensões, ela seria lá algo desse formato aqui. Então, partindo do zero até um valor máximo. O valor que a gente calculou ali, então, foi o valor no raio, né? Então, o valor em C. Então, esse seria, né, digamos assim, a representação, né, desse valor de tensão aqui, ao longo aqui do nosso raio, né, considerando o corte da seção transversal desse eixo aí. Então, esse seria o nosso valor máximo de tensão ao longo do eixo. Tá, então, letra B lá. Na letra B, o que ele pede lá? Determine o torque. Eu quero saber o valor do torque. Então, torque representado pelo T na nossa equação ali.
o torque que causa uma tensão de cisalhamento máxima. Então, o valor é tensão de cisalhamento máxima de 80 MPa. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de torque que vai causar nesse eixo aí uma tensão de cisalhamento máxima igual a 80 megapascal. Beleza. Então, a equação que a gente vai trabalhar seriam essas duas novamente aqui, ó. Só que nesse caso, a gente quer saber o valor do torque. Então, como a gente precisaria também calcular o valor do J, né, que a gente não tem ele calculado, então a gente resultaria, né, da combinação dessas duas equações na mesma equação aqui. O que a gente vai fazer? Então, para usar na letra B, eu vou isolar o torque nessa equação aqui. Ó. Então, olhando a equação A, vai ficar torque, ó, o tal máximo, igual tal máximo, tensão máxima, igual a π, né? Igual não, vezes, né? π, c ao cubo, então, π, c ao cubo, e isso daqui dividido por π, c ao cubo, dividido por 2. Então, isolamos aqui o torque que estava aqui nesse membro de cá, no membro da direita. Bom, com o torque isolado ali, a gente só substitui eles, as variáveis aqui na fórmula, né? Então, o valor do raio é o mesmo, então, só substituir aqui na equação. 80, não pode esquecer que é em megapascal, então é 10 a sexta, vezes o raio lá, 22, não pode esquecer de transformar para metros, tomando todos os cuidados com as unidades, essa parte do conteúdo aqui realmente é bem fácil mesmo, sabe? Então não tem nenhum segredo, nada assim de diferente, de especial que deve ser considerado aí nos cálculos. É só tomar os cuidados realmente com as unidades, que é bem tranquila essa parte aqui. Tá, então feito esse cálculo aqui, vocês devem chegar num valor lá de 1,33, na verdade 1,34, dá 1,338 kN vezes metro. Ó, então, o valor é um pouco mais baixo, né, 80, em relação à letra A lá, que era 89, então o torque aqui de 1,5, né, faz muito sentido que esse valor aqui seja um pouco menor do que 1,5 lá. Então, 1,34 seria bem aceitável aí para essa máxima tensão de cisalhamento aí. Tranquilo, pessoal? Bem simples, né? Beleza. Alguma dúvida nesse exercício aí ou não? Professor, aqui eu não consegui. Professor, Oi. eu não consegui chegar nesse cálculo que você mostrou aí, esse por último. O cálculo. É, aqui Na deu um. calculadora? Isso. O meu tinha dado Isso. o meu deu 425,9. Ó, com essa parte aqui, a única coisa que pode dar errado é esse ao cubo aqui, ó. Então, mas quem usa essa calculadora aqui, tem que usar essa função aqui, ó.
Então, isso daqui que pode dar algum errinho. Mas usando essa função aqui, ou colocando lá 22, né? E põe o chapéuzinho aqui, a terceira, né? Então dá certo também. Só que para usar essa forma de notação aqui, então tem que, o mais certo é tipo usar com parênteses aqui, 22, lá 10 a menos 3, aí fecha o parênteses, daí põe o chapéuzinho, porque dependendo da calculadora, dependendo de como coloca, o que acontece é que às vezes ela entende que a gente está jogando digamos, o elevado, a terceira, né? Estaria aqui, ele está jogando aqui nesse menos 3. Esse é o único erro que depende da forma de linguagem da calculadora em si. Mas, então, colocando desse jeito aqui, não dá erro, não. Mas o valor é esse aqui mesmo. O único erro que pode acontecer é nessa continha aqui, ó. Mas caso você não consiga, daí me manda uma mensagem que eu tento te mostrar ali o cálculo que eu tenho, tá? Ó, então, primeiro exercício lá, com um eixo de seção aqui não vazada, né? Um eixo de seção uniforme, né? Sem nenhum buraco, né? Aqui, esse segundo exercício, então, seria um eixo de seção vazada. Então, o que vai mudar, basicamente, na resolução desse exercício aqui? Vai mudar aqui, na hora que vocês forem calcular o momento polar de inércia, né? O J, então, vocês vão usar lá aquela equação lá que tem o C2 a quarta menos o C1 a quarta. Então, a primeira modificação é no valor do J, né? Na verdade, na fórmula do J aí para cálculo do momento polar de inércia. A segunda coisa que varia é sempre que pedir a tensão de cisalhamento máxima, ele está fazendo referência à tensão de cisalhamento aqui no raio no externo, né? Então, tensão de cisalhamento máxima, lembrando aqui, ó, dessa distribuição de tensões. Então, a tensão de cisalhamento ela sempre vai ser máxima no raio mais externo aqui, ó, no raio mais externo. Então, sempre que for pedido tensão de cisalhamento máxima, faz referência ao raio mais externo. Então, na representação usada do livro é indicada como C2. Então, C1, o raio, né, do buraco ali, o raio do vazado. C2, o raio externo, tá? Então, sempre aqui, ó, por exemplo, aqui o valor de tensão de cisalhamento, ó, tensão de cisalhamento mínima, aqui, ó, que é pedido na letra B. Então, tensão de cisalhamento mínima, ele está pedindo aonde, ó? Lembrando aqui do gráfico lá, tensão de cisalhamento mínima, faz-se referência aqui ao C1. Então, estou querendo saber a tensão de cisalhamento aqui, nesse ponto, né, no raio do vazado, né, no raio interno aqui. Então, basicamente seriam essas aí as diferenças, né, quando o raio, quando a seção ela é vazada aí. Mas a forma de resolver, né, as equações vão ser basicamente as mesmas, né, com exceção, obviamente, da equação do momento polar de inércia, que vai ter o C1 e o C2 lá. Então, esse exercício aqui a gente não vai fazer juntos e a gente vai passar para essa parte aqui, ó, de deformações. Só deixa eu mudar a câmera para cá. Beleza. Tá. Então, quando a gente tinha lá um eixo, né,
com aquela configuração, né? Você não tem nenhuma variação ao longo do comprimento aqui, né? Então, ó, todos os eixos que foram usados nesses equacionamentos aqui, então não existia nenhuma variação ao longo aqui do comprimento, né? Então, não era considerada nenhuma variação ao longo do comprimento desses eixos aqui. Aí, quando a gente tem uma variação, né, esse ângulo de torção, né, esse mesmo ângulo de torção aqui, ó, que está indicado nessa posição ali, então aqui embaixo no último desenho aqui, ó, o φ, então esse ângulo de torção ele vai ser dependente também da seção transversal. Então, quando o eixo, né, ele apresenta variações, né, por exemplo, uma flange, alguma coisa para acoplamento, por exemplo, né? Então, normalmente, quando você tem uma flange para fixar, né, duas partes de um eixo, né, justamente por conta aí das montagens, né, de algum tipo de equipamento, né, um eixo acoplado a um motor, alguma coisa assim. Então, você normalmente tem uma variação de seção ao longo, né, do comprimento desse eixo, e isso vai afetar, obviamente, lá no ângulo de torção. Então, a ideia é a mesma lá da parte de deformações no caso das tensões normais, né? Então, basicamente a gente soma o quanto cada uma das regiões vai deformar. Então, é como se a gente dividisse o eixo, né, em várias posições e calculasse, né, do 1, 2, 3, 4, né, o resultado do somatório da deformação, né, do ângulo de torção aqui, ele vai ser dado, então, né, para o eixo como um todo, né, como somatório aí de todas as componentes, né, que foram deformadas aí ao longo do comprimento. Então, quando a gente tem esse formato, né, seções que variam, né, com diâmetros, né, que são diâmetros, digamos assim, definidos, né, então a gente tem que os valores, né, do ângulo de torção são dados aí pelo somatório, né, de cada torção desses pequenos componentes aí. Tá. Quando a gente tem um eixo, né, que varia, né, da mesma forma que a gente viu lá para as seções submetidas a tensões axiais, né? Então, a deformação aqui, ela é medida pelo ângulo de torção. Então, você vai ter uma equação que vai definir essa variação aqui, né, digamos assim, de área, né, ao longo do comprimento, né? Então, você vai analisar como varia, né, ao longo do comprimento, né, analisando um pequeno componente de x lá. Então, você normalmente teria uma equação que daria, por exemplo, o torque, o comprimento, enfim, em função desses pequenos, né, elementos aqui ao longo do comprimento, né, que seria o dx, e basicamente a ideia seria a mesma, né, dessa primeira aqui. Então você vai somar todas as deformações, né, vai somar todos esses ângulos de torção, né, que esse elemento aqui sofreu, né? Então, somando todos esses pequenos elementos de x que sofreram uma determinada torção φ, né? Você vai então obter o ângulo de torção total desse eixo aqui. Obviamente que no caso, né, de um elemento que varia, né, que varia a seção ao longo do comprimento, né, em razão de uma determinada função, a gente tem que, digamos, esse somatório, né, desses pequenos dx, ele é dado, né, por integração. Então, isso daqui se usa, né, somente quando os eixos, né, apresentam essa variação gradual ao longo do comprimento. Então, seria um eixo lá com uma seção cônica, alguma coisa que varia, né,
com uma determinada parábola, alguma coisa assim, gradual, né, ao longo do comprimento. Já quando, né, a situação mais comum, né, então um ângulo para uma seção que varia, né, com dimensões definidas, então variou de uma seção aqui que tem um raio R1 para uma seção que tem um raio R2, então o ângulo de torção total ele é dado pelos somatórios. A ideia aqui é a mesma, né, mas por conta de você dividir, né, por unidades lá infinitesimais, né, então elementos de x, né, de comprimento, esse somatório é feito aí por integração, né, nesses casos aqui. Então a gente não vai trabalhar com esse tipo aqui, mas é importante que vocês entendam também que a ideia por trás de se calcular as deformações, né, os ângulos de torção, é exatamente a mesma desse tipo de elemento aqui. Beleza? Alguma dúvida em relação aqui às variáveis que vão na equação, né? Então, aqui é o torque, comprimento, momento polar de inércia e módulo elástico aí módulo de elasticidade transversal, né? Então, todas essas variáveis a gente já tinha lá nas primeiras equações. Tá? Então, agora a gente vai resolver este exercício aí, que é de ângulos de torção, né, em seções que varia o material, né, que vai variar o G lá, que é o módulo de elasticidade, ou varia-se o diâmetro da seção. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que variou, na verdade, não foi o diâmetro em si, né? Não variou aqui para uma seção mais com diâmetro maior, né? Então, variou somente o material, né? Então, para cá, feito de um material, nesse caso alumínio, para cá de B, feito de latão. Aí, por conta, né, de você ter um módulo de elasticidade aí transversal, que ele é bem diferente, né? Ó, então, esse do alumínio em torno lá dos 26, né? E para o latão 39, né? Então, quer dizer que o latão ele é bem mais resistente, né? Bem mais rígido contra as deformações, né? Em torção do que o alumínio. Então, por conta dessa diferença, né? Então, existe, né, um comportamento diferente dessa região e desta segunda região aqui, que é considerado daí naquela primeira equação lá que a gente viu, né, que é dada aqui, então, o ângulo de torção em função do somatório aí das torções sofridas pelos elementos, né, de A até B e de B até C. Então, só vou mudar a câmerazinha aqui e a gente já faz o exercício. Tá. Então, em termos de equação, né, acho que está bem claro qual que a gente vai utilizar. Vou jogar um pouquinho assim aqui. Então, exercício 1, da parte de torção, aqui, ângulo de torção. Para seções não uniformes. Então, nesse primeiro caso aqui, a seção ela não é uniforme. Então, isso aqui a gente já viu lá, a mesma coisa, né? Digamos assim, para parte de tensões normais. Então, seção não ser uniforme significa que ela ou varia o diâmetro dela ao longo do comprimento,
ou então varia-se o material de que ela é feita, né, ao longo do comprimento. No caso deste exercício em específico, a gente variou o material, né, ao longo do comprimento. Então, vamos anotar o que ele passa de variáveis lá. Então, o G do alumínio, 26 MPa, gigapascal, perdão, gigapascal. O G do latão, colocação. Latão, então, 39 gigapascal. O L, então, o comprimento ali do latão, 200 milímetros. O L para o alumínio, igual 300 milímetros. Então, esses dois aqui são passados ali no desenho mesmo, então não está no enunciado. E, além disso, a gente tem também o valor do diâmetro, né? Então, ele passou o valor do diâmetro da barra como um todo, né? Então, observando que o diâmetro ele não variou ao longo do comprimento. Então, o diâmetro ele é homogêneo. Então, o diâmetro aqui igual a 12 milímetros. Tá. Então, eu vou começar aqui fazendo com vocês o cálculo lá do momento polar de inércia. Então, vamos começar, que a gente vai precisar dele. Cálculo do momento polar de inércia, indicado por J. Então, para calcular o momento polar de inércia, precisamos do quê? Precisamos do valor do raio. Então, lembrando que essa é uma seção cheia, né? Então, não tem nenhum vazado, né? Não tem nenhum buraco. Então, a gente utiliza aquela primeira equação que eu passei para vocês, onde só tem um valor de C. Então, a gente vai precisar, primeiramente, encontrar o valor do raio, né? Então, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. O diâmetro aqui é 12, né? Dividido por 2 vai dar 6 milímetros. Jogando isso aqui para metros, né? Então, 6 vezes 10 a menos 3 metros. Então, determinamos aqui o valor do nosso diâmetro que a gente vai precisar para calcular o J. Equação do momento polar de inércia. Então, momento polar de inércia, πc à quarta sobre 2. Valor de C, calculamos agora há pouco. Então, π vezes 6 vezes 10 a menos 3 à quarta, divididos por 2. Então, aqui, fazendo essa continha aqui, a gente encontra um valor de 2,04 vezes 10 a menos 9 metros ao quarto. Então, esse daqui, valor aí do momento polar de inércia desse eixo aí. Beleza. Ó, então, o que ele pergunta para a gente ali na letra A? Então, ó, determine o ângulo de torção em B. Então, eu quero saber o ângulo de torção. Só pegar o meu anotador aqui. Aqui nessa posição B. Então, eu quero saber basicamente o quanto essa barra aqui de latão, né, sofreu com a aplicação daquele torque lá de 100 Newton vezes metro. Tá. Só
uma pequena correção aqui, que eu não fiz, em graus. Então, é para calcular esse ângulo de torção em graus aí. Vamos colocando essa folha por cima. Então, vamos marcar aqui. Número 1, letra A. Eu quero saber o meu ângulo de torção em B. Então, é isso que eu pedi para calcular na letra A. Então, para calcular o ângulo de torção em B, então, o ângulo de torção em B vai ser dado lá. Lembrando daquela equação que a gente viu aqui atrás, então, o ângulo de torção é dado por torque, o L, o J e o G. Então, nesse caso aqui, então, para a posição B, então, o torque seria o torque aplicado no latão. O L seria o L do latão. O J seria o J que a gente calculou aqui. Então, vai ser o mesmo aí, tanto para o latão quanto para o alumínio. E o valor de G, então, seria lá o G para o latão, que ele passa no exercício e tem um valor lá de 39 gigapascal. Então, sabendo todas essas informações aqui, só colocar todas elas aqui e fazer o cálculo aí, Então, analisando lá em relação ao torque. Então, vamos primeiro observar o torque no latão. O torque, ele está sendo aplicado lá na extremidade dessa barra, desse eixo aí. E eu quero saber, o torque que essa região aqui, de A até B, ele está sofrendo. Então, eu quero saber o torque nessa posição aqui, Como o engaste, a posição fixa do eixo, ela é aqui em A, então o torque aplicado aqui nessa posição C, ele vai ser transmitido também para essa região aqui de A até B. Então, o torque nessa região ali, então vai ser lá de 100 newton vezes metro. Então, o mesmo torque que vai ser aqui para a região de B até C. Se houvesse um torque aplicado nessa posição aqui, então, quando a gente fosse analisar o torque para essa região BC, então esse torque aplicado aqui, ele não entraria daí na composição do torque aqui para B até C, Mas como a gente só tem um torque aplicado na extremidade aqui, então esse torque vai ser o mesmo, E é claro que é na extremidade livre, então o torque será o mesmo aí para a região AB, também é indicada ali como a região do latão. Então, joga aqui 100, então aqui o torque é 100 newton vezes metro. Então, vamos lá. 100, aí o comprimento lá é 200 milímetros, Então, 100 vezes 200, jogando para metros, vamos multiplicar por 10 a menos 3. O J já está em metros a quarto, então é só colocar ele aqui embaixo, 2,04 vezes 10 a menos 9. Aí o G é passado lá no enunciado, então 39 gigapascal, 39 vezes 10 a 9. Então, esta continha aqui, quem for resolver essa continha aqui em específico, então, primeira coisa, saibam que na prova, numa atividade, eu dou uma certa, digamos assim, variação, em torno ali do valor que seria o valor resposta,
Então, este valor aqui, quando eu fiz a conta, eu fiz o cálculo do J e o valor que estava na calculadora, então ele dá 2,03575 e tem mais um monte de número ali. Então, esse valor aqui de baixo, eu usei o valor que tinha dado nesse cálculo aqui, ó. Então, provavelmente quem for fazer e utilizar este valor aqui, né, não fizer efetivamente aqui a conta, né, e colocar lá o valor da precisão total, igual eu fiz, então, esse valor aqui do φ, né, o ângulo de torção em B, ele vai dar um pouco diferente. Então, aqui ele dá 0,25 radianos. Ó, então, o valor aqui, como eu falei lá no início, mandei vocês anotarem. Então, o valor do ângulo de torção, ele é dado por esta equação em radianos. Então, para a gente transformar daí de radianos para graus, né, que é o que eu peço no exercício ali, então eu tenho que usar lá a regrinha de 3, aqui 2 pi radianos, ou pi radianos, né? Então, pode usar dividindo por 2 também. 360 graus. Então, 2 pi radianos equivale a 360 graus. Quanto que vai valer, né? 0,25 radianos. Então, vai valer um valor X. Aí, como é que faz? Multiplica aqui em cruz. E vai ter lá o valor de X igual a 14,43 graus. Então, essa seria a nossa resposta aí do exercício. Na letra A, né? Então, esse valor aqui, então, indica o quê? Indica que naquela posição B, ali nesse eixo, né, que foi mostrado, então, aquela posição B teve um ângulo de torção, ou seja, esse torque aplicado lá na ponta, né, de 100 newton vezes metro, causou então uma torção, né, um ângulo de torção nessa posição B igual a 14,43 graus. Agora, na letra B, eu quero saber qual que é o valor do ângulo de torção em C. Então, para saber o ângulo de torção em C, aí teria que usar, né, aquela equação que seria lá o somatório, né, da torção em cada uma das diferentes seções, né? Nesse caso aqui, a gente define duas seções, né? Então, de A até B e de B até C. Então, essa seção de A até B, vou colocar aqui, na verdade, como total, ó, para ficar mais fácil de indicar. Então, eu quero saber o ângulo de torção total. Então, eu vou desenhar aqui. Então, essa primeira aqui, eu calculei, então, o ângulo de torção em B. E esse segundo aqui, que a gente vai colocar agora, eu vou chamar lá de torção em C. E torção de toda, né, essa barra, então, vai ser, então, o meu ângulo de torção total, que vai ser esse que a gente vai calcular. Então, vai ser aqui, ó, B mais torção em C. Então, aqui seria, na verdade, de A até B e aqui de B até C. Tá. Então, esse primeiro valor aqui, a gente já calculou na primeira parte aqui, ó. Então, já calculamos aqui, ó. Então, basicamente, seria essa mesma continha aqui, que daria este valor de 0,25 radianos lá.
Então, o primeiro, né? Primeira parte aqui, a gente já tem, né? Do somatório, né? Então, vou colocar toda a fórmula 100 vezes 200 vezes 10 a menos 3 divididos por 2,04, 10 menos 9, divididos por 39, 10 a 9. Mais o valor do torque, então, analisando lá, ele vai ser o mesmo, né? Então, desses 100. O valor do comprimento, então, ele é 300, né? Então, 310 a menos 3. Então, 10 a menos 3 para transformar para metros, né? O valor do J, né? Momento polar de inércia. Então, não existe variação de diâmetro ao longo do comprimento, então, o valor polar de inércia é o mesmo. 10 a menos 9. Aí, o valor do G. Então, o valor do G varia, né? Então, para o alumínio é 1 e para o latão é outro. Então, nesse caso aqui, 26 vezes 10 a 9. Então, essa continha aqui, o cálculo que a gente fez na outra parte ali já, então dá 0,25. Esta continha aqui dá 0,56. Então, somando o 0,25 com o 0,56 lá, então vai ter que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a 0,82 radianos. Aí, fazendo a mesma relação lá, 2π radianos, que vai a 360 graus, 0,82 radianos vão ser x graus. Fazendo a multiplicação em cruz, né, passando, dividindo lá o 0,82, então vai chegar no valor de 46,91 graus. Então, essa seria a torção total. Ó, então, se vocês analisarem, deixa eu ver se eu consigo pôr de um jeito que apareça os dois. Acho que aparece. Ó, se vocês analisarem aqui, ó, o G do latão, né, então é bem maior, né, 39 lá gigapascal. O G do alumínio, 26 gigapascal. O quanto essa porção de latão ela torceu, digamos assim, ela deformou em torção, é bem menor do que o quanto aí a região de alumínio, né? Então, se for feito proporcional aí por, digamos assim, por milímetro, a região, né, composta aí por alumínio, ela deforma, né? Ela sofre uma torção bem maior. Então, quanto maior for o valor aqui do meu módulo de elasticidade transversal, né, quanto maior for, menor vai ser, né, a torção sofrida por o elemento, né, composto por esse material com esse módulo de elasticidade transversal aí. Então, quanto maior o valor de G, menor vai ser o ângulo de torção, né, que um determinado eixo vai sofrer em função da aplicação de um torque. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Bom, as continhas que eu fiz, com certeza estão certas. Então, se de alguma coisa diferente na hora de vocês tentarem resolver sozinhos esses exercícios, então é alguma coisa que vocês erraram na hora de colocar na calculadora. Então, a única possibilidade seria isso aí. Professor, só para esclarecer aquela outra equação, estava faltando um π. O colega aqui me avisou. Ele bateu o resultado daí. Na outra equação, verdade. Lá em cima, né?
Isso mesmo. Já vi aqui. Ó, então, dessa parte também de ângulo de torção, então, os exercícios, ó, eles vão ser bem similares àquele que a gente trabalhou lá na parte de formações, né, com tensões normais. Então, o que a gente analisa aqui? Então, por exemplo, esse exercício aqui, ó, a gente tem dois materiais, mas a gente tem 3 seções diferentes, né? Então, a gente teria um corte aqui, um corte aqui e o resto do eixo, né? Então, ó, 1, 2, 3 seções. Então, pela equação, a gente precisa do torque, do comprimento, do momento de inércia e do módulo de elasticidade transversal. Então, nesse exercício aqui, ó, então, o momento de inércia, o momento polar de inércia dessa região aqui, seria aquele que tem o C2 menos o C1. Então, seria uma seção vazada aqui, ó, que está sendo representada, né? O vazado está sendo representado por esse pontilhado ali na região central aqui, ó. Eu estou falando para vocês isso porque esse exercício aqui vai estar lá na atividade de vocês, que vocês vão fazer lá na semana do dia 17, que vai ser a semana dos TCCs. Então, aqui, né, nessa região entre C e D, então, um determinado momento polar de inércia. Nessa outra região entre B e C, então, nessa região aqui, a seção ela não é vazada, né? Então, uma seção maciça, uma seção cheia. Então, a gente utiliza somente aquela equação lá, que é o πC à quarta, né? Utiliza somente a equação que tem o C à quarta. Da mesma forma, nessa região de A até B, então, seria outro valor de diâmetro, mas, né, é o mesmo aqui, não é uma seção vazada, então é um valor de diâmetro de seção cheia, né? Então, utiliza lá o raio naquela equação do C à quarta também. Aí, digamos assim, em termos de resolução, a ideia vai ser sempre a mesma, né? Então, determinar o comprimento de cada uma das regiões, o torque. Então, nesse caso aqui, então, o torque a gente vai analisar sempre, né, da ponta livre, né, da extremidade livre, em direção à extremidade ali com o engaste, né? Então, que seria a extremidade fixa, né? Que seria essa extremidade aqui em D. Então, analisando os torques aqui, ó, na região de A até B, ó, de A até B, temos esse torque de 800 aqui. Na região aqui entre B e C, bom, nessa região entre B e C, vai ter este torque, né, que ele vai ser transmitido para cá também, e mais esse torque de 1.600. Da mesma forma, na região aqui de C até D, então vai ter este torque de 1.600 e este torque de 800, né? Se somando porque estão no mesmo sentido. Então, analisamos o momento polar, então, das 3. O L está aqui, ó, os comprimentos de cada uma das seções. O valor do torque a gente também conseguiu chegar aqui, né? Então, indo em direção à extremidade fixa. E o valor do módulo de elasticidade transversal é dado aqui no enunciado, ó. Então, o G para o alumínio e o G para o latão. O valor, né, desse diâmetro interno também é aqui, ó, 40 milímetros diâmetro vazado. Quem quiser adiantar já sabe, né, que esse é um exercício daquela atividade 2, então vocês podem aí adiantar esse exercício e ficar com uma menor quantidade de coisas para fazer lá no dia 17 também. Mas não esqueçam, hoje, então, o envio lá do relatório, né? O relatório de vocês está vencendo hoje, né? Para vocês mandarem.
Na próxima semana, então, eu vou abrir o espaço para ser postado a lista, né? Então, a lista eu estou disponibilizando hoje para vocês, né? Não sei se todos estavam no início da aula, mas então, a lista já está disponível. O esquema vai ser o mesmo, então pode ser feita em duplas, né? Vão ser lá 6 exercícios. Se vocês fizerem em dupla, 3 exercícios para cada um, mas lembrando que é importante que vocês entendam, né, como é feito o exercício em si. Então, por mais que seja uma atividade aí em dupla, é importante que pelo menos depois de vocês fazerem, né, os exercícios, né, um olhe como foi feita a resolução aí do seu colega. Ô, professor. Oi. Boa noite a todos. Não sei se você comentou já, mas me desculpe se for repetir. O relatório, o trabalho que tem que postar hoje. Os três cada membro do grupo posta ou só um só? Então, assim, a orientação que eu recebi é que todos devem postar para ficar, tipo, registrado no sistema, né? Como Sim. a gente não está fazendo mais coleta de trabalho físico, o MEC exige que isso seja registrado de alguma forma, né? Então, para as turmas anteriores, eu tenho aqui um monte de caixa, realmente tem um monte de caixa, sabe? Que eu guardo, sou obrigado a guardar por 5 anos aí os trabalhos de vocês. A FATEB não guarda, jogam para a gente guardar. Agora é no sistema. Então, beleza, então. isso. Valeu. Conteúdo. Eu só estou preenchendo aqui o registro da aula e já faço a chamada. Hein? Beleza. Ana. Tá aí. Aristeu. Aristeu tá aí. César tá aí também. Ok, professor. E Gabriel. Gabriel tá aí? Gabriel não tá. Gabriele. Tá ali. Glauciele. Não. Irmão. Não. Não. José. Professor, eu não vi ele, mas eu tô aqui. Acabou dando uma travada no computador. Irmão. Tá aí. José. Tô aqui também, O professor. Antônio falou que tá ali também, professor, mas teve um problema na internet. Quem? O Antônio, ele mandou no chat ali.
Antônio já marquei. Beleza. José, o Juliano tá aí. O Júlio também tá aí. O Kelvin. Cadê o Kelvin? O Kelvin não tá aparecendo. O Kesley tá aparecendo. E o Luiz. Cadê o Luiz? O Luiz Aqui, professor. também tá aí. Matheus. Não. Não. Murilo. Murilo não tá. Pablo. Presente, professor. Pablo tá aí. O Paulo. Paulo tá aí. Pedro. Pedro não tá. O Rian. Cadê o Rian? Rian não falta. Não tem. Victor. Estou aqui, professor. E o Wesley também tá aí. Alguém que eu não marquei aqui, pessoal? Está aí? Não? Então é isso aí, pessoal. Por hoje, de conteúdo seria isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, eu posso ajudar vocês aí. Agora. Ô, professor, Oi. só para ficar bem alinhadinho agora, teria como, se não for muito trabalho para você, disponibilizar o PDF do exercício, porque na hora da resolução a gente fica com uma dúvida, a gente só tira a prova real, baseando nele, senão a gente vai resolver aqui, chega para, e daí acaba, às vezes... A Flávia, ela manda uma mensagem para mim e eu sempre envio para ela. Tá bom, então. Acho que a Flávia tá aí também. Beleza, obrigado. Eu sempre mando mensagem e daí eu mando para ela. Nossa. Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida do trabalho, alguma dúvida da lista, alguma coisa assim? Não? Então, beleza, pessoal. Então, boa semana para vocês. Não esqueçam de postar aí o relatório. E até a nossa próxima aula no dia 10 lá. Falou. Beleza, professor? Valeu, obrigado. Professor, até mais.